Na água das ruas são nuas, estradas nuas. Ei, tô assim, tô desse jeitinho. Deixa eu pausar aqui o Belchior. Pausa o Belchior, pausa o Belchior. A vida, essa vida, assim, ó, é simples. Essa vida é uma só. Se tem outra, eu não me lembro. Então essa é para ser feliz, meu irmão. No escritório em que eu Que eu trabalho e trabalho fico e fico rico, rico. Quanto mais eu justifico. É diminui o isso. meu Amor. amor. Olha aí, chegou Olha no aí. tema, chegou. Chegou no tema, chegou no tema. Oh, faz Amigos tempo que eu não chegando. te vejo, né, Pois é, cara? pois é. A gente só nos telefonemas, nas redes, estou com saudade. Eu Estou com também, saudade. cara. Eu também. Te vi na Flip lá de Tiradentes, que você deu um show lá, Na acompanhei tudo. Fleet, cara, foi muito legal. Pô, Com tudo aqui de Paraty. foi muito legal mesmo, assim, muito, muito especial. Falamos, foi massa porque me convidaram para fazer uma mesa chamada Didática da Invenção, Ih, inspirado no Manuel de Barros. Aí tu já viu. amigo Manuel, coisa Aí, linda. aí fica bom pra gente, Pois né? é. Ai, É. feliz da gente estar aqui, feliz dos amigos que estão chegando para mais uma bela noite de amor. Bom, feliz aniversário 15 dias atrasado Tá aqui agora ótimo, não, por mas vídeo. eu tô aqui com o teu, cadê o teu presente? Tava aqui na minha mesa, o teu presente. Aqui, ó, publicamente, tá aqui ao meu lado, ó, ó lá. Olha aí, de Com, quem? De quem? com Ó o bichão Mia aí. Couto, com dedicatória, inclusive, pro Olha meu só. irmão. Aqui, ó, Bruno. Minha letra nunca foi tão Tua, bonita. tua letra melhorou bem, hein? Ai, amigo, coisa boa. Só tenho que Bom, agradecer, né? você Essa está nova aqui. fase. Ih, peraí que eu acho que você sumiu. Deixa eu ver se você está aqui Sumi? ainda. Agora você Opa, está aqui de novo. Está aqui, está aqui. voltei. Semana passada, você sabe que eu tive com o Mia Couto, né? Uf, A gente ei, foi no lançamento conjunto que o Água Luz e o Mia Couto fizeram aqui dos livros. Estão lançando ao mesmo tempo os livros, cada um deles. Eles são muito amigos pessoais, né? O Água Luz é de Angola, o Mia Couto de Moçambique. E, cara, foi tão legal ver os dois conversando, trocando ideia. Eles se ajudam na construção do livro, então eles vão trocando enquanto estão escrevendo, sabe? que bonito, E aí que foi bonito. demais. E aí peguei umas assinaturas do Mia, eu e a Polly lá, Ah, nos livros, do Água Luz, foi a coisa mais gostosa. E o Água Luz estava com a gente lá em Tiradentes. tava com vocês. Eu vi foto Foi, tua ah, não, com Mia tava foi, agora, né? Você teve agora que eu foi vi agora. foto. É. Lindo. Muito bom. Abre esse Já coração. trate de ler esse livro, e Sim, aí, aproveitando que você mostrou, vamos começar recomendando esse livro para as pessoas, por favor. chamado Antes de Nascer o Mundo, do Mia Couto. Ó, Na minha aqui, ó. modesta e vasta opinião, o melhor, maior poeta vivo hoje no mundo. E esse livro, ele foi batizado em, lá em Moçambique e em Portugal como Jesusalém, porque é uma terra que ele inventa nesse livro que você vai ler, chamada Jesusalém. Só que eles ficaram com receio de atingir umas camadas religiosas, então traduziram no Brasil para Antes de Nascer o Mundo. E na palestra dele agora, eles abriram para pergunta escrita. Então eu mandei uma pergunta para ele, não vou repetir a pergunta porque a pessoa tem que ter lido o livro, mas eu trato de um tema que é um personagem que ele cria que é uma criança, que ele fala que a criança ele era um afinador de silêncios, Olha. que é lindo. E aí ele falou que em alguns países foi traduzido como o afinador de silêncios, é o nome que ele mais gosta. O afinador de silêncios. É Que é incrível. lindo, né, cara? Nossa, o Afinador de silêncios afinador de silêncios. Vamos discorrer sobre isso. eu Ah, aproveito para começar aqui por favor. puxando, abrindo aqui para quem acompanha a gente durante e depois. A gente conversou, né, meu irmão, na semana passada, para a gente começar a trazer nessa nossa live alguns tópicos, né, trazer uns temas cada vez mais para desmistificar essa mítica de que o amor é algo que só serve para
é emocionado ou que só serve para tratar da relação humana específica. Então, eu acho que quando a gente discorre sobre temas mais específicos, a gente traz para discussão cotidiana o amor e acho que incentiva as pessoas a olhar o amor de forma mais natural, como uma base de tudo que discorre durante a vida, né? E já que eu puxei esse tema de afinador de silêncios, vou dar aqui um pequeno spoiler que não muda nada do livro. Esse personagem ele é um menininho novo, bem novinho, que o pai leva para uma terra distante chamada Jerusalém, que o pai diz que chama Jerusalém. E toda noite o pai traz esse filho, o protagonista, para ficar na varanda, os dois calados, porque ele diz que o filho é a única pessoa no mundo capaz de afinar o silêncio. Nossa, Ah, então, eu te deixo aqui uma primeira provocação por favor. do quanto é necessário o silêncio para a gente alcançar esse pensamento um pouco mais sublime sobre o amor e por quanto tempo esse silêncio deveria permanecer, se tem uma regra, o que você traz para a gente sobre o silêncio? Olha, já que ele é um afinador, né? Tu falou do afinador de silêncios. Eu particularmente me considero um experimentador de algumas coisas que vão fazendo sentido no caminho, justamente para eu me aproximar e para eu estar mais em contato com coisas como amor. E o silêncio é um experimento contínuo. Assim, não, eu acho que não tem uma, no meu caso, né, como experimentador, eu ainda não criei uma métrica, uma regra exata sobre ele. Mas ele, o silêncio, os meus silêncios exercem um papel fundamental acho que todos os dias da minha vida, porque eu preciso, acho que a gente já tratou aqui uma coisa que sempre vale trazer, que são os ruídos, né? As distrações, né? E elas nos cercam de uma maneira geral, né? Salvo quem morar isolado no meio do nada, do mato, numa floresta ou no gelo, sem telefone e sem acesso ao mundo, mas existe um volume, né, de informações grande. Eu acho que conseguir de alguma maneira escolher, conseguir escolher com o que e como a gente vai se relacionar com as coisas por dia, né? Porque eu acho que eu acho que cada dia é uma grande vitória. Então, uma vitória repleta disso, de silêncios, de sons. Só que tudo isso, né, é bom pegar o silêncio, porque esse silêncio, assim como ele é talvez um exercício, né, que eu particularmente pratico, mas tem todos esses sons, esses ruídos, esses barulhos que eu falo, não só os de fora, mas principalmente todos que tem dentro da gente, né? Já que a senhora, minha esposa, sabes muito bem, foi recentemente para um retiro de 10 dias de silêncio. E eu, depois nós conversando aqui em casa, ela falava justamente sobre isso, que o ficar em silêncio não era a questão. A questão era a quantidade de ruído, de barulho interno que tinha nela, nesse ato do silêncio, né? Então, quando tu traz um afinador de silêncios para nossa conversa, talvez eu te diria que eu tô com o meu instrumento, silêncio, afinando. Eu me considero talvez um afinador diário para ir entendendo como colocar como prática mesmo esses silêncios, justamente para estar mais em contato com amor, com comigo, com as belezas que eu considero particularmente, né, aqui, né, sobre a minha perspectiva, sobre a minha ótica, lógico, que são fundamentais para eu coexistir aqui, para eu
começar, para abrir a live ouvindo Belchior, para eu conseguir escrever, criar, estar com as pessoas que eu mais amo, estar em grandes grupos, conviver com grandes grupos, que são pessoas aleatórias que eu vou conhecendo no caminho. E daí vou devolver, né? Porque também do nosso exercício que a gente se propôs de trazendo umas questões, né, para nós todos que aqui estão nessa conversa e estarão futuramente, né? Eu trouxe uma palavra simples, né? Já que a gente falou de afinar os silêncios, que é a relação. A relação que eu vou devolver para ti, para quem está aqui, que é que tipo de relação você, meu irmão, e consegue estabelecer com o amor todos os dias, ou se não todos os dias, como que você estabelece essa relação? Eu vou deixar a relação diária de amor, tá? Como que essa relação diária de amor ela acontece? Olha, eu ando inclusive bastante pensativo em relação a isso, bastante pensativo. E eu te digo que nesses meus pensamentos, e você sabe que eu vou falar sorte aqui para ficar bonito, mas você sabe que eu dei essa sorte de, enfim, reencontrar a Polly, né? E é uma pessoa que a gente tem essa facilidade de ficar em silêncio, né? Juntos, ao mesmo tempo que também temos facilidade de falar, de dar risada, mas a facilidade do silêncio ajuda muito, porque ajuda a compor espaços muito importantes. Só para fechar o seu tema do silêncio. Voltando aqui para o tema da relação, eu acho assim, quando eu me parei, quando eu parei para pensar nisso, eu me deparei com uma questão relacionada aos antônimos. Te explico. Explique. Eu estava ouvindo, sabe quando você bota aquele famoso Spotify aleatório? E aí veio aquela música do Lulu Santos, que eu gosto muito. Toda forma? Não, Não. essa serve muito pra gente, Essa né? serve muito, toda forma de amor. Quando ele fala que não existiria som se não houvesse o silêncio, não haveria luz se não houvesse a escuridão, né? Eu estava muito pensativo essa semana mesmo, sobre essa questão dos antônimos, a questão das polaridades. Eu acho que para a gente, pelo menos para mim, funciona muito entender como eu me relaciono com o amor diariamente quando eu enxergo que o antônimo também está presente o tempo todo e eu tomo uma decisão de que tamanho eu vou dar para cada uma dessas coisas. Porque se nós viemos para esse mundo luz e sombra, se existe amor e ódio, se existe silêncio e barulho, não adianta, não é efetivo, pelo menos para mim, fingir que o outro não existe. Fingir que a outra polaridade não existe, porque aí eu embarco num mundo que é um mundo do sonho. E eu deixo de aproveitar ao máximo a escolha de viver o amor. Para mim, me relacionar com o amor é uma escolha diária. Aí você vai me perguntar, mas você consegue todos os dias? É claro que não. Óbvio. É, Essa é a provocação. espero que consiga um dia, de verdade. Sim. Eu espero chegar um dia que eu passe um ano, olhe para trás e falo, ó, o ano inteiro, não falhei um diazinho sequer. Mas eu acho que isso demanda um exercício, isso demanda um treinamento pessoal de atenção plena, absurdo. E eu quero cada dia mais olhar para isso. E para chegar nisso, tem muita decisão que precisa ser tomada. Da mesma forma que existem, e agora eu vou deixar para você a provocação, da mesma forma que Por favor. existem as polaridades, existem as construções. Para eu enxergar e entender o ódio, dar o devido valor à existência do ódio para alcançar o amor cada vez mais sublime, eu preciso entender que a caminhada entre o ódio e o amor, que pode ser um estalar de dedos, mas pode ser uma caminhada longa, não importa o tempo, até porque o tempo
completamente desconstruído numa lógica mais universal, existe uma construção entre as duas polaridades. Então, isole o tempo. Minha pergunta para você é: como você, que eu sei que enxerga muito bem essas polaridades e coloca cada coisa na sua caixa de forma muito bonita, como você olha a construção que existe ou a caminhada que existe entre as duas polaridades quando o tema é ódio e amor? Olha, boa. Eu acredito que você falou do treino. Acho que você trouxe uma palavra que eu pratico, que é o treino. Talvez não o treino na academia, mas um treino relacionado ao Oceane. Um treino relacionado aos meus 43 anos, o que eu consegui não só viver passando, mas o que eu consegui viver sentindo. Então, quando eu consigo ir me relacionando com coisas onde eu estou de fato me relacionando com essas coisas são pessoas, situações, tudo, relação, né? E de certa forma, por esse treino que eu me propus há algum tempo já, de conseguir ver, vou abrir uma janela aqui, abrir um parênteses pequeno, tem um filme chamado Rap Fit. É um filme infantil, não sei se tu já assistiu. Do É pinguinzinho. do pinguinzinho. Pois é, o pinguim ele é diferente. E ele tem uma frase que eu gosto muito, que é só olhar para o lado bom dele, porque todo mundo tem um lado bom, e ele diz isso o tempo inteiro, e ele está sendo o tempo inteiro, ele está o tempo inteiro sofrendo bullying, preconceito, sendo discriminado, e ele está carregando, assim, ele está ali batendo os pezinhos, ali no gelo, e dando risada. É quase como um outro filme chamado A Vida é Bela. Um filme italiano, que muitos aqui conhecem, tu conhece meu irmão, onde o cara tá lá com um filho no meio de uma guerra, e ele tá narrando para o filho aquilo e tá colocando tá ajudando o filho a ter uma outra ótica sobre aquilo. Então, quando tu traz os paralelos, né, de amor e ódio, que eles existem, como que eu vou, sei lá, o que eu vou expressar aqui é que, assim, o sentimento do ódio, talvez, eu te diria que é uma coisa que eu acho que eu não sei, assim, mas o cara cortou tua frente, xingou, fez alguma coisa. Eu acho que é mais um vai com Deus que eu já tenho, porque eu vou construindo as minhas narrativas pessoais, baseado em, óbvio, né, em referências que eu vou pegando, né. Uma outra referência que no meio da pandemia, quando toda essa pandemia aconteceu, uma frase que eu gosto, frases que eu gosto mesmo que a pessoa esteja te xingando, trate bem, porque tu nunca sabe o problema que ela tem, o que ela está carregando com ela. Então é quase como se, pegando o pinguim, pegando essa situação da pandemia, pegando tudo que vai acontecendo, no meu íntimo, eu acredito que tudo é perfeito, independente do que aconteça. Até mesmo eu cair com um tumor na minha cabeça no meio de um hospital e ter que operar a cabeça. Por algum motivo isso está acontecendo. Então, assim, daí tu vai, talvez, mas tu não sente ódio, tu não vive o ódio, né? Que é uma polaridade, que é, vamos dizer, talvez uma sombra. É quase como se eu não me relacionasse muito com essa sensação, talvez, em relação, porque o ódio, vou colocar aqui um ponto de vista, né? Talvez é porque, sei lá, aconteceu, alguém fez algo que eu não queria, alguém, quer dizer, talvez eu querer menos em relação aos outros e querer mais em relação a mim, acaba fazendo com que esse querer sempre mais em relação ao Oceane, faça com que talvez toda e qualquer situação
que venha se correlacionando no meu entorno, eu acho que eu já tô me... Tem um outro posicionamento, entende? Assim, talvez... tentando explicar não sei se é inexplicável, mas é a minha forma de, o meu trajeto, o meu caminho entre essas polaridades é quase que muito mais nadando de braçada e me encostando assim um pouco mais no amor, nessa energia que, quando eu falei da relação, que eu te perguntei, trouxe a questão da relação, qual é a relação do dia a dia com o amor, né? Porque eu acho que é uma provocação justamente que eu me faço, que é como eu estou relacionando o meu dia a dia com as minhas filhas, com a minha esposa, com os bichos, com as plantas, com o ar, com o que acontece, com as coisas que não são exatamente o que eu estava esperando que viriam ou me falariam, mas é uma coisa oposta, é uma atitude contrária. E como me relacionar com isso desse lugar, sabe? Eu vou chamar dessa vibração energética. E não eu, tipo, sair dessa vibração e ir lá naquela, que talvez está me convidando, ela está ali me convidando. O cara que cortou minha frente, o cara que de repente não assinou ainda meu contrato de patrocínio, eu tô aqui rezando, mandando energia boa para ele, tá tudo bem, entende? Assim, é bem como você falou, acho que a palavra essa é um treino mesmo, assim, porque depois da palavra, eu trouxe 3 palavras hoje para nossa, né? A primeira foi relação, e eu acho que tem uma outra coisa que é a segunda palavra que eu trouxe, até que também é uma resposta para isso. Qual é o meu caminho, né, entre essas duas polaridades, ódio e amor? Eu acho que existe depois da minha relação escolhida com o amor, existe uma coisa que é muito importante, que é uma ação. Que é uma ação. Então eu tenho que, de certa forma, não escolher agir. A minha relação é uma relação de ação. Não é uma relação de espera, de expectativa que o universo perfeito esteja acontecendo no meu entorno. Eu escolho agir, talvez mesmo quando, sei lá, um termo mais, talvez eu tome uma pedrada, mas eu escolho, vou devolver uma flor, a pessoa jogou a pedra porque é o melhor que ela pôde fazer e tudo bem, sabe? É quase que, e é engraçado isso, porque óbvio que nem sempre eu fui assim. Eu tive uma fase na minha vida, né, que eu acho que já te contei, que até meus 20 e poucos anos, a metade do meu caminho até aqui, bicho, como é que é o nome daquilo? Uma pólvora, assim, aquelas dinamites, sabe? Só que o meu pavio era curtinho, 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 assim, eu não tinha filtro para nada. Eu era assim, ó, ação e reação. Só que a minha reação era muito caótica na época, entende? Assim, é como se de alguma maneira essa parte, essa fase, esse Ciane, esse cara lá, fez assim, ó, uou! Sabe assim, quando vira de cabeça para baixo. Então, realmente, o pinguim do Rap Fit, em dizer que olha pro lado bom dele, me inspira, sabe? Me inspira, de verdade. Quando eu vejo as pessoas, poxa, talvez ela tá com um problema, eu não sei. Acho que eu contei, não sei se para você, mas um dia eu bati meu carro aqui, um outro carro que eu tinha, eu bati na traseira de uma senhora, uma juíza aqui, ela ladrou, me xingou, bravo, bravo, bravo. Eu fiquei parado, olhando pra ela, né? Daí depois, enfim, ela pediu, depois não no momento, mas depois à tarde, que a gente trocou os telefones, que eu disse, não, eu pago teu carro, tá tudo certo. Ela foi embora, ela me mandou um recado pedindo desculpa de como ela tinha agido comigo. Mas por quê? Porque ela disse, Ciane, eu acho que eu não fui correta com você, e eu te peço desculpa porque a minha mãe está hospitalizada. E quando tu bateu no meu carro, todo esse problema que eu estou vivendo com a minha mãe, claro que tu não tem nada a ver com isso, mas na hora, aquilo ali foi como se fosse sabe, o que faltava para eu explodir e para pensar como que eu vou no hospital minha mãe, como não sei o que, como que eu vou pro trabalho. Então, não é contigo, Ciane, é comigo.
Daí eu respondi para ela, tudo bem, eu sei. Porque ela percebeu, eu fiquei em silêncio, e ela gritava, gritava, eu disse, o que eu vou fazer? Entendeu? Na hora, o que eu... Ó, o silêncio, como é que é o afinador de silêncios? Nesse momento eu afinei, escolhi um silêncio, porque eu vou fazer o quê com alguém que está me xingando, bradando, quase me batendo fisicamente? Não tem o que fazer. Enfim, vou lá, vou devolver essa bola aí para ti, que é talvez a mesma, ou incluir a palavra ação aqui sobre tudo isso que a gente está falando, como é a tua ação em relação a isso, a, a isso tudo. Vamos lá, vamos lá. Ó, antes de tudo, você conhece a Inaê? A Inaê tá E aí, mandando um minha beijo filha? pro papai e pro tio Bruno. Ah, maravilhosa, minha Isso filha aí, amada. Um beijo. isso aí é ação que chama. Isso é ação, isso é ação, isso é a tal da ação. A tal da ação. É tão bonitinha, cara. Aquele vídeo que você me mandou dela te entregando o presente que eu te mandei de aniversário, coisa mais linda demais, demais. É, essa menina. Daí é linda porque ela conseguiu, sem eu precisar trocar uma palavra com ela, porque eu falei com a Jaque, né? Ela conseguiu ali expressar naquele carinho dela, de adivinha quem te mandou, papai? Assim, foi uma coisa muito bonita de ver, sabe? E aquilo, né? Eu acho que quando a gente fala de amor, quando a gente fala de ação, a gente vê uma criança fazendo isso, a gente lembra da simplicidade, tão difícil de atingir a tal simplicidade, A tal simplicidade. aquela coisa que você fala, simples é simples. Não, não, simples não é simples. A última coisa que o simples é simples. Né? Olha, Ele é a é tão maior. trabalhoso ser simples. Muito, muito. É, Até porque quem consegue a simplicidade são os gênios. Né? O estado do genial é a simplicidade. sim. E aquele dia, no vídeo da Inaete entregando o livro, para mim estava ali a ação da simplicidade de como demonstrar amor. Eu estava te mandando aquilo com muito amor, muito amor. A Jaque entendeu, sem eu precisar explicar nem um minuto, a quantidade de amor que estava carregada naquele ato. E na hora ela já me passou as coordenadas de como eu poderia te mandar esse livro, já foi lá, já pegou, já escreveu, eu passei para ela o texto, por isso que a minha letra ficou bonita. Olha, ficou bonito. Ela escreveu o texto, entregou e deu para a Inaê entregar. Então, assim, é de uma simplicidade que se eu tivesse te mandado um carro de som, um pessoal tocando violino, um pessoal com malabares, seria, de novo, falando de opostos, seria um excesso, ok, bonito, carregado de emoção, não estou questionando isso, mas o excesso não atinge a genialidade da simplicidade. Eu estou falando tudo isso, Vai. eu vou repetir essa frase. O excesso, porque eu gostei, eu vou guardar depois. Essa frase é boa, guarda. O excesso Compartilha. não atinge a genialidade da simplicidade. E falar em ação, falar em como agir para demonstrar e para viver o amor, está na mesma complexidade de atingir a simplicidade. Porém, se a simplicidade trata da gente voltar a ter tempo de qualidade, de olhar para dentro, de ter tempo de conversar com seu parceiro, com a sua parceira, de ter tempo de conversar com seus pais, com seus filhos, com a família, de brincar com um bichinho de estimação, de ter esse tempo de qualidade onde o que você está fazendo é uma ação de amor com você mesmo. Se você cumpre essa função de agir em prol da sua própria saúde mental através da aplicação da simplicidade do amor, mesmo sabendo que vai demorar para atingir essa simplicidade, eu não tenho dúvida que você está no caminho, ao menos as pessoas que escolheram o caminho da luz, só para fazer o paralelo de luz e sombra. As pessoas que escolheram a sombra, que faça também com amor. Talvez seja a única forma de atingir o ápice das coisas.
tava, me veio na cabeça uma coisa de uma aula que a gente tem aí com um senhor que você conhece bem. Ele trouxe para a gente uma coisa que foi muito bonita, que no meio dessas discussões todas sobre sombra e luz, sobre amor, sobre ódio, então, ele falou, sabe o que acaba sendo o problema das pessoas que escolhem o caminho da sombra? É que, primeiro, a recompensa é muito mais imediata. Quando você escolhe deixar de lado esse autocuidado, deixar de lado o famoso se encher de coisas boas para transbordar coisas boas, quando você vai para o caminho da objetividade do ter, do conquistar a qualquer preço, a recompensa vem se você bota muita energia nisso. Você vai conquistando material, vai conquistando pessoas, né? Vai fazendo aquele mise-en-scène todo. Mas o que a pessoa não percebe é que o inferno que está sendo criado nesse caminho de sombra vai acontecer só dentro dela. A gente já escutou muitas vezes, mas pô, esse cara só faz maldade e só cai para cima. Só cai para cima, já deve ter escutado isso. Eu uso esse termo, caiu para cima. Na percepção de quem está olhando, está caindo para cima. Mas o que esse senhor nos ensinou, e eu vou guardar isso para sempre, é o grande inferno pessoal que essa pessoa vai carregar para o resto da vida é que ela deixa de ter capacidade de celebrar aquelas conquistas, porque as coisas foram conquistadas, mas deixam de ter valor. Quando você tem tudo, mas desaprende a dar valor para qualquer pedacinho do que você não tem nada. Vou pegar, tem uma frase que é boa, eu gosto hoje de todas as frases, né? Que é, só para complementar isso que tu falou, e se a gente acordasse amanhã somente com o que a gente agradeceu de hoje? Já imaginou? Se a gente acordar amanhã só com o que a gente agradeceu do dia de hoje, que é isso? Então, a relação e a escolha, pegando o gancho da simplicidade também, com as coisas mais... Esses últimos dias agora, eu tive uma dose talvez mais intensa ainda disso, que a gente está falando aqui, que a gente saiu com as meninas para dar uma passeada, um pouco de cachoeira, um pouco de água, um pouco de vovô e vovó, um pouco de bichinho, um pouco, sabe, um pouco de tudo desse kit que para nós assim faz um sentido e é fundamental, né, meu irmão? Assim, e com as meninas, eu e o Jaque. E justamente mais do que essa ação, que daí pegando o gancho da palavra ação, que é um agir de uma forma consciente, provocando ainda mais né, esse dia a dia ali, esses vários momentos que acontecem, ainda mais com uma filha de quase 3 anos, uma de 2 e uma de 6, né, com a minha maravilhosa esposa Jaque, né, é muita aventura que a gente vive num dia, quando a gente, 4 letras, age, ação, escolhe, né, vou bater nessa tecla um pouco, escolhe de uma forma provocativa, consciente, né? Como eu disse para Jaque, quando a gente estava quase chegando, depois que a gente já tinha dado umas voltas por outros lugares, a gente estava quase chegando lá na casa da mãe dela, do meu sogro, e eu tenho uma sensação particular, eu tenho uma das muitas que eu tenho, assim, nesses meus pequenos momentos mágicos que só eu sei que eu vivo internamente, e uma delas é chegar na casa do meu sogro e da minha sogra, chegar na casa do meu pai e da minha mãe, chegar na casa dos avós com as minhas filhas. Isso é uma sensação, né? Que eu fico... É maravilhoso, assim, sempre que a gente faz, que a gente se propõe a isso, e daí eu sei que a gente está chegando, me vem esse tchuim, como chama sua sogra mesmo? Vânia. Vânia Márcia. Fiquei sabendo que vocês estavam falando de mim, tá? Só para deixar registrado aqui. Falamos sim, no final de semana lá. Qual é a sensação que toma conta do seu peito quando você pisa com suas filhas na casa deles? Um pouco antes de chegar, já me dá é como se fosse engraçado. Eu tenho uma memória do que ainda não existiu,
que eu já me vejo lá na frente, como se eu estivesse recebendo as minhas filhas com os supostos maridos e um bando de netos chegando. Olha isso, Como chama o livro do seu irmão Bruno Wenger? O primeiro. ah, meu Deus, memórias. Recordações do Futuro. Recordações do futuro, é isso, olha aí, pronto, olha aí, tá aí, ó. Então é isso que eu tenho quando eu tô chegando. Olha que lindo, meu irmão. É isso que eu tenho, recordações de um futuro. Porque falando em simplicidade, falando em agir, falando nas pequenas que são as gigantes coisas, que é a relação com pessoas, independente se é o sogro, sogra, mas nesse caso eu trouxe esse dado, ou quando eu vou colocar minhas filhas na cama para dormir, elas estão no meu colo, assim, bicho, aquilo ali eu não sei explicar, sabe? Então, daí, isso são a relação, as pequenas, várias relações no dia a dia que vão me nutrindo e eu vou escolhendo fazer isso, eu vou me provocando a fazer isso, eu vou agindo, né? Para que quando eu pegue, talvez eu me. Que a gente, todos os dias, a gente encontra o quê? Luz e sombra. Todo dia tem luz e sombra, Todo né? dia, todo dia. Todo dia, todo dia. Ou é de uma reunião, ou alguém, ou não sei o quê. Tem luz e sombra. Então é como se, de certa forma, eu escolhesse ir recarregando a minha bateria, como eu tô aqui contigo agora, que tô, ó, bateria, ó, tá naquele modo, né? Pra justamente lidar e me correlacionar com todo com tudo. E daí vem a minha terceira palavra de hoje, ó. Vou pular, vou para a terceira. Eu falei, trouxe para relação, trouxe ação, e eu até já falei nela aqui, que é o quê? Intenção, que é a minha intenção em em relação ao amor, a minha ação com o amor e a minha intenção com o amor, em todos os momentos possíveis. E eu acho que a maior provocação foi bom tu trazer o ódio, né? Ou a sombra, ou os paralelos, né? Os polos. Justamente porque é isso. É fácil tu estar na beira de uma cachoeira, ou tu estar numa montanha em silêncio com a tua família. É claro que, putz, é um momento maravilhoso. Mas e quando tu tá aí na Avenida Paulista, ou aqui na Avenida Brasil, sexta-feira, o trânsito, o telefone não para de tocar, tu tem que responder 1000 mensagens, né? Como pegar essa energia e tá carregando ou estar com a bateria carregada de alguma maneira para para que essa relação vire uma ação intencional. Porque o controle está aqui com a gente, não está com o outro. Só está com o outro se a gente entrega para o outro. Cara, isso me faz puxar um tempo. Bom, antes de responder, Vai. faz um favor para mim, você que sabe mexer com live. Hum? Essa pergunta que você fez aí no começo dessa fala, relacionada ao como vai ser seu amanhã, se ele for só feito das coisas que você agradeceu hoje, foi isso, não foi que você falou? Foi isso. Então fixa essa pergunta aí Como que fixa na... isso aí? Ah, Isso é isso fino, hein? Isso é já é chique isso, demais. é Como? Deixa eu isso. ver. Ih, como é que eu faço isso, gente? Fixar. Não sei como é que é isso, gente. Eu sou adicionar, desativar. Ih, intenção. Ixi, não sei, Eu hein? te dei um Me deu um desafio bem desafio. feito. Eu vou ter que. Daqui um pouco, se Tá alguém tudo bem, não souber, tem algum problema. amigo escreve como é que eu fixo, porque eu não sei, mas é. Dale. Provavelmente você vai ter que escrever alguma coisa aí e depois que você escrever vai ter uma opção de Deixa eu ver. fixar, muito provavelmente. Ó, Escreve a tá. pergunta aí no chat, aí Vamos depois lá, a vou gente descobre. escrever a pergunta aqui para os amigos, ó. E se amanhã a gente acordar somente com aquilo que agradecemos hoje. Hoje. Sua digníssima esposa acabou de ensinar. Escreve a frase e depois clica no lado e fixar. Olha aí, rapaz. Ah, é? Cliquei. Agora vai do lado dela aí e bota Fica. fixar. Deixa ela fixar. Ah, meu amor, olha aí. Pronto. Gente, Agora a gente namoro pode até novo é começar a bom. brincar disso. É, vamos Gente, brincar disso. pronto, isso. Nossa, meu amor, Pronto. obrigado. Eu, Pronto, eu acho que avante. isso. Ah, ganhou até parabéns, ganhou estrelinha hoje. Ah, isso.
Vamos lá. A Laura fez um comentário aqui: intensa ação, intencionar ação. Amo essa palavra. De fato, intenção é um negócio que leva para. A gente pode fazer uma live sobre intenção também um dia. A gente já teve também, hoje estou trazendo nosso amigo lá, o senhor, várias vezes. A gente teve um papo com ele uma vez, a Jaque vai lembrar muito disso, que foi um papo sobre intenção e atenção. Eu acho que a gente está, e eu sempre trago esse assunto, né, nas nossas conversas, nesse mundo de excesso de informação, nesse mundo de excesso de necessidade de estar sempre atualizado de tudo, nesse mundo de sempre ter essa necessidade de ser aceito, de aceitar, de ter obrigação de aceitar. São muitas obrigações. Esse monte de obrigação, eu acho que cansa tanto a nossa cabeça nessa camada rasa, que a gente perde a nossa capacidade de atenção plena. E a intenção, na minha forma de ver, a intenção sem atenção plena, ela não é conclusiva. Eu acho que o amor, através da intenção, é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque ser bem intencionado em relação ao amor te faz chegar em um lugar muito longe. Adoro isso, que eu faço um negócio, aparece a bolinha. Essas coisas automáticas. O amor intencionado te faz pegar a estrada. Eu vou colocar aqui um paralelo para tentar te explicar como fica na minha cabeça, que às vezes é super confusa, você sabe disso. Para mim, a intenção do amor é o que te faz entrar no caminho. Com a boa intenção, você começa a caminhar o caminho. Mas para você não se perder no caminho, não se meter no meio do mato e não saber para onde está indo, você precisa, no meio dessa intenção, colocar atenção plena. E aí que está o negócio. Eu acho que a gente, por muitas vezes, tem excelentes intenções nessa condição humana que a gente vive hoje, nessa sociedade constituída. A gente tem sim muito boas intenções e eu tendo, meu irmão, de verdade a acreditar que se não 100%, muito próximo de 100% das pessoas acredita ser do bem. Entre o He-Man e o esqueleto, acredita ser o He-Man, sabe como? Entre o He-Man e o esqueleto. Muito bom. Eu acho mesmo. Até porque nós vamos partir de crenças, valores, criação, história. É uma composição que faz com que as pessoas acreditem que são o He-Man na história. Assim, sabe? E aí, claro, o decorrer da história vai mostrar para essa pessoa se de fato ela está seguindo o caminho do bem, se de fato ela está sendo He-Man, ou se ela, sem perceber, se transformou no esqueleto. Né? E aí tem tempo de retomar o caminho, sempre tem. A intenção, para mim, ela está coberta dessa ingenuidade necessária. A intenção é o que te faz partir. E a partida demanda certa ingenuidade. Sim. Porque se você começa demais a criar estratégias para a partida, você não parte. Ou você acaba embarcando no caminho de outro. Você vai na garupa. Sim. Mas quando você entra no seu caminho com essa intenção, com uma pitada generosa de ingenuidade, e coloca atenção nesse caminho, atenção plena a você mesmo no caminho e a quem vai te dando a mão durante a caminhada, a chance de você se confundir e de repente se perceber esqueleto diminui drasticamente. Essa é a minha forma de enxergar a intenção no amor. Tá? Sim. Eu falei. Eu vou pegar primeiro esse gancho que você falou de às vezes pegar a garupa de alguém, né? Achei que você falou o gancho do He-Man e do esqueleto. O Kleber comentou que prefere o gato guerreiro, você pode ficar à vontade. Tá. Eu acho que tem coisa relação, né, que você falou sobre às vezes pegar carona de alguém e daí com quem, diga-me com quem andas, né? Com quem que escolheu andar. E segundo, voltar para minha sogra, que esse final de semana, né, estávamos lá, conversamos bastante, falamos até em você lá, e ela falou uma coisa que a gente sabe, mas eu quero trazer para reforçar aqui, que é quando ela
Eu disse quando que era falado sobre amor. Eu nunca ouvi falar sobre amor. Na minha casa, nunca falou-se sobre isso. E daí, eu também, na minha casa, assim, não era. Eu não sei se na tua era, mas não é uma coisa, na teoria, não é muito tradicional, mundialmente falando, talvez eu vou agregar. Que bom, lares, e eu sei que existem sim, muitos, que os pais, né, os avós, tem um diálogo, não é só a ação, mas tem uma falas sobre isso, tem um cenário, tem uma criação ali, um contexto criado pelos pais, pelos avós, naqueles lares onde isso é fomentado de forma mais intencional, né, ali na base. Se isso não acontece na base, que eu acredito que a maioria dos casos do mundo não vem na base, né, mas claro que de alguma maneira isso é passado para nós, quando pelos nossos pais ou pelos avós, pelos mais próximos ali, né? Mas se não, daí eu volto para o que você trouxe que eu acho importante, que é para quem nós estamos, se a gente não está conseguindo olhar no espelho e reconhecer isso em nós, por causa do lugar que nós nos inserimos, dos cenários, das pessoas que a gente convive, enfim, seja lá o que for, aonde que nós vamos buscar isso? Que tipo, daí eu tô pegando isso para esse prólogo, né? Mas pegando a tua fala, quem é o amigo que está passando a cavalo por ali, talvez, que eu posso subir nesse cavalo contigo, a gente consegue falar sobre isso mais, como que a gente, eu tô dentro das palavras, né? Como que a gente estabelece essas relações, de alguma maneira, se isso é distante? Porque, mais uma vez, eu adoro falar isso, nós, dois barbudos, terça-feira à noite, falando de amor. E isso eu sei, e tu sabe também, o quão isso ainda gera estranhamento e vai seguir gerando por muito e muito tempo em muitas pessoas, em muitas empresas, em muitas faculdades que a gente cruzar falando sobre isso, vai gerar que isso? No início é aquela história, é quase papo de maluco. No final tá todo mundo chorando abraçado. É isso aí. É isso. Porque inicialmente parece uma coisa tão distante. Nossa, falar de amor, mas como? Só que é algo, como tu colocaste muito bem quando tu fez o primeiro, lá criou a primeira a cartaz que tu escreveu. Amor, uma live necessária, uma conversa necessária, uma ação. E daí é uma conversa que convida para uma ação, que chama para a intenção, que provoca aqui a relação. Porque basicamente, eu acho que é um convite que nós fazemos, né? A gente está aqui porque eu e você, Bruno Venga, Ciane Soares e Bruno Venga, a gente tem cada vez mais olhado muito para esse lugar nosso, que é natural, né? Conhece-te a ti mesmo. Então a gente vem naturalmente nos investigando e trazendo alguns fios aqui para nossa roda de provocação, que são para nós mesmos, né? Deixa eu ver aqui, ó. Laura Tosta, vou ler uma. Ó. Fala-se muito mal da geração nova, mas é lindo ver como minhas filhas ensinaram os avós a dizer eu te amo, a abraçar. É uma doçura que renasce. É isso aí. Olha, é exatamente isso. Os avós, imagina, muitos ainda não nem. Ó, a história com meu pai, bicho. Eu saí da minha casa com 23 anos, me mudei pro Rio, né? Eu nunca tinha dito eu te amo pro meu pai, nunca. Um dia, nem sei que idade eu tinha, talvez uns 25, já morando aqui no Rio, num telefonema, eu não sei o porquê, aquelas viradas de chaves minhas, e essa foi uma, eu peguei e disse assim, bicho, eu preciso dizer te amo pro meu pai. Nunca falei, eu tinha 25 anos. Daí eu lembro que eu tava com ele numa ligação, e eu disse assim, no final da ligação, eu disse assim, pai, te amo. Tum, desliguei o telefone. Aquilo me deu, meu Deus, disse te amo pro meu pai. Consegui. Só que É isso. eu sou um reflexo, talvez, dos amigos que cruzam por aqui, de quem vai ver isso, e de muitos e muitos lares, né? Então, quem volto, com quem eu estou me relacionando, ou com o que eu estou me relacionando, que me conecta ao amor.
Que tipo de ação eu tenho e qual a minha intenção para isso, assim, né? Para que não fique, porque o mundo perfeito, a relação, casamento, vou falar do casamento, não, mas minha mulher ou meu marido, não sei o quê, bicho, é isso mesmo. A primeira coisa que tu falou hoje foi linda quando tu falou do livro do Mia Couto, tu me deste de presente para quem não sabe, mas que é o quê? Afinador de silêncios. Quantos silêncios, quanta dor, quanto tudo habita em todos nós, em mim, em ti. Se a gente não afina o nosso silêncio, não afina as dores, não divide, não tem com quem dividir isso. Talvez pegar o telefone e dizer, pô, meu irmão Bruno, não tô bem hoje, pô, Ciane, pô, te amo, tô aqui. Acho que a troca e a gente está muito despido, pelado, nu, né? Com a mão no Olha, bolso. com a mão no bolso, nu com a mão no bolso, a música. Pra. Porque. Até quando, né? Eu fui com a Jaque assistir o filme de Satish, né? Esses dias. Tem o livro Amor Radical e nós fomos assistir o filme, o documentário. E no livro ele já dizia isso, mas lá ele faz uma provocação maravilhosa. Que ele diz assim: tá, eu tô falando aqui. Ele fala, né, aquele universo maravilhoso sobre o amor, sobre as formas, sobre a intenção, sobre a ação nos negócios, não sair só do núcleo do lar, que é o tradicional, que já é totalmente disruptivo, né? A gente conseguir um lar onde o amor, essa sensação mágica, ela realmente exista, que a pessoa saia de casa e tenha vontade de voltar e sinta que naquele lar existe amor. Isso já é super disruptivo. Que bom que isso vai passar a acontecer a partir de agora em todos os lares do Brasil. Prim! Primeira mágica. Pronto, já tá, todos os lares estão cheios de amor. Se todos os lares estão cheios de amor, as pessoas vão sair de casa e vão levar o que para as empresas? Se todas as empresas estão saindo das suas casas, indo para as empresas, para as faculdades, estão levando amor para o ônibus, para a padaria, e daí o Satish provoca. Ele diz, tá, é utópico, né? Como é a nossa conversa agora. Quem tá vendo o Ceni falar que parece um louco, vão dizer, esse cabeludo é louco. Olha a conversa dele. Isso é utopia. Tá. Se isso é utopia, o que é normal? Todo esse caminho que foi feito até agora, isso é normal? A gente vê pessoas doentes no nosso lado, a gente vê hospitais abarrotados, a gente vê pessoas, avós que não, não, não sabem, não sentiram, não falam o que é amor, não abrem. Tudo bem, esse caminho foi perfeito até aqui. Só que nós, eu, você e todo mundo que cruza por aqui, a gente pode agir, escolher, intencionar que seja diferente. Não dá, bicho. Assim, na boa, não dá. A gente tem que agir, se relacionar, intencionar. Ponto. Sem Passo a dúvida. bola que eu abri meu coração aqui, fiquei pelado aqui. Fiquei Não, nu, mas com a a mão no gente, bolso. Mas é com a que. mão no bolso. É. Eu, eu tive a oportunidade, eu vou abrir uma caixinha aqui que a gente não vai fechar hoje, tá? Eu vou Uhum. deixar, até porque isso vai ser tema de muita conversa nossa, para depois a gente tratar em outra live. A propósito, tem um monte de amigo pedindo para participar da live, depois eu vou te passar aqui, que tá até engraçado, assim. Eu tive nessa Fleet lá na Feira Literária em Tiradentes, que a gente começou falando dela, e eu vou aqui, a gente está quase encerrando o nosso horário, vou encerrar um pedacinho aqui falando dela. Eu e a Polly, a gente ficou muito impressionado, assim, porque tiveram conversas muito profundas e muito importantes lá. Muito, muito profundas mesmo. Eu tive a graça de fazer a minha mesa no momento, meu painel, no momento em que tinha muita criança no auditório, nos estantes da escola pública. A propósito, não te contei, mas até deixando aqui oficial no mundo digital, eu tive um presente assim de ter sido aceito uma sugestão e eu lancei junto com a Cristina, que é a organizadora da Fleet, o prefeito Tiradentes e 3 secretários, a gente lançou o primeiro concurso de poesia para crianças da escola pública lá de Tiradentes, Olha, que a que gente vai lindo. premiar no ano que vem. Foi muito legal e eu estou te contando isso por quê? Porque a gente, quando eu estava lá tratando, junto com a Luísa Musnick e a Isa Pessoa, a gente falando sobre didática da invenção, tinha algumas crianças ali, aquela agitação normal de criança, né? E tinha
E tava incrível, assim, tava gostoso, agitação boa. E tinha um menininho que estava muito atento, assim, muito atento. Como ele chamava? Arthur, né? Arthur. E aí teve uma hora que eu falei no microfone, eu falei, Arthur, faz uma pergunta, porque tô te vendo muito atento, tô gostando de ver. Aí ele fez uma pergunta para Luísa, fez uma pergunta para mim, e teve que sair meio assim, desesperado, porque os amigos estavam chamando para brincar, sabe aquela coisa? Ah, que delícia. Foi demais. Então, para mim, vivenciar esse papo com as crianças participantes foi muito legal, mas no decorrer do evento, tiveram papos incríveis, assim, do Gregório do Vivier com a Bianca Ramoneda, e eles foram muito profundos ali, nos temas super legais, super interessantes. A Maria Homem com Francisco Bosco discutindo também muito profundamente essa questão das redes sociais, da relação humana. Mas para mim teve, como sempre tem, né, meu irmão? Você sabe disso. Para mim teve um momento ali que foi muito especial. Logo no começo da feira, antes até da minha mesa, ali né, tinha uma salinha onde ficam os escritores, né? E aí a gente lá batendo papo, tal, conversando, e eu escuto de orelha, assim, um cara falando pro outro, não, porque eu sou lá de Carmo do Rio Claro. Eu falei, como assim é lá de Carmo do Rio Claro, que é a cidade, uma das cidades que eu cresci, né, nessa minha vida cigana aí. Carmo do Rio Claro foi onde eu construí boa parte do que eu sou, assim. E a hora que ele falou isso, eu falei, mas como assim, né? Eu já deixei o assunto que eu tava e fui lá, peraí que eu ouvi Carmo do Rio Claro, que história é essa? E aí conheci essa pessoa, é o Renato Soares, um fotógrafo Conheço. genial, Sim, genial, sim, sim. cara, Maravilhoso. de Carmo do Rio Claro, inacreditável, assim, Caramba, ele é inacreditável. de lá, não sabia não. E, cara, você sabe, ele mergulhou nas tribos indígenas e mergulhou, né? Foi viver Sim. profundamente nas tribos e fotografou como ninguém. E ele fez um painel chamado Cosmogonia Indígena. Então ele foi contando as histórias que ele não é que ele ouviu falar, né? As histórias que ele viveu e que ele ouviu praticando junto às tribos que ele conseguiu viver por tanto tempo. E enquanto ele falava, ele ia mostrando as fotos, sabe? Aquilo, cara, foi um negócio, eu não sei te dizer, assim. Aquilo foi, ó, tem participação aqui atrás, ó. Oba! Oi, 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 participação Esse é o Fred, esse especial. é o Fred. Ô Fred, tudo bem? Coisa boa. Enquanto o Renato falava, ele ia mostrando umas coisas muito interessantes, assim, porque ele, inclusive, cara, olha que loucura, analogicamente ele começou a encontrar sobreposição de fotos que ele fez na floresta que se encaixavam perfeitamente em situações completamente diferentes, mas que são complementares. Tá? Por que eu estou trazendo tudo isso? A gente eu tive a condição naquele momento, naquela feira literária, que transcende qualquer feira literária que eu já tenha participado na minha vida, como ouvinte também, né? Que a Cristina se preocupa muito em trazer a população para a feira, população de Tiradentes, no caso. E a gente vai percebendo a interação das pessoas com esses temas que no dia a dia estão tão distantes. E quando eu vi ali o Renato mostrando aquelas fotografias geniais, contando as histórias das lendas indígenas que cá entre nós, né? De lenda não tem nada, né? Quando a gente fala que os Yanomamis são os seres que seguram o céu, né? Através do cuidado dos deuses das árvores, da natureza, eles estão segurando o céu de fato. Então ele contando aquelas histórias, a gente super emocionado, vendo tudo aquilo acontecer, e eu te falo, meu irmão, assim, eu sei, você e a sua digníssima esposa, em momentos diferentes, me mandaram mensagens com, com conteúdos muito parecidos. Que vocês me falavam assim, cara, você tá aí na sua casa, a gente tá vendo esse brilho no olho, Ah, é? e não era só porque eu estava ali relançando meu livro, não era. Era porque ali eu entendi que eu estava entre os meus. Tava na tribo, né, meu? Tava na tua tribo, que não tava claro ali, que a gente conhece, bicho. Tava Total. na tua tribo. E sabe por quê? Você vai falar, por quê? Você estava entre os escritores, entre os artistas? Não. Eu estava entre pessoas que optaram por viver o amor na sua forma mais intensa, que é se respeitando, construindo a sua história com base no que de fato acredita. E você sabe que eu passei longe disso até então.
Então, cara, eu deixo aqui hoje eu vou deixar você puxar o fim da live, mas eu deixo essa provocação com um comentário de uma vivência recente. Eu me vi entre os meus quando eu percebi que os meus são as pessoas que optaram pelo amor na sua essência mais profunda, que é viver sua própria vida através do que acredita e vivendo a sua vida através do que acredita, percebem que tem condição de fazer o mundo no seu entorno ser melhor. Então, a bola voltou para cá. Eu vou dizer o seguinte: tu sabe disso, mas eu vou contar um trechinho bem de forma resumida. Eu, há 20 anos atrás, eu fiz isso. Tu sabe disso. Talvez porque que eu vivo nesse mundo paralelo, eu chamo. Falei com mais uma conversa que eu tive com a minha sogra e meu sogro no final de semana, que eles já sabem que eu sou, né? Vivo num mundo paralelo, mas só reforçando, né? E, e justamente porque eu abri mão, tu sabe, de um cargo executivo na área, né, financeira, de crédito, essas coisas todas, que era o que eu fazia na época, direito. Fazia direito, inclusive, fazia uma faculdade de direito, para me conectar com o que eu faço até hoje, assim, com todos esses braços que eu tenho em relação à arte, que é uma coisa que para o Ciane, para esse corpo físico que habita aqui na Terra, faz sentido. Porque essa foi uma pergunta que eu me fiz lá, né? E a pergunta que eu me fiz para chegar nesse lugar foi engraçada, porque depois de muita depressão, muita coisa, eu menino de tudo, eu me perguntei o que eu gostava de fazer quando criança. E daí eu cheguei no teatro, na arte, né? Que era o que eu gostava de fazer na escola mesmo, montar peça de teatro. Então, viver isso até hoje é como essa turma toda que tu se relacionou lá, e é como eu tenho aí dentro de ti. Tu sabe disso, porque o dia que eu bati, como aqui, né, falando publicamente, o dia que eu bati o olho em ti, meu irmão, eu te falei algumas coisas que tu sabe bem, né? Pronto, né? Lá atrás, quando a gente se conheceu. Porque é isso, assim, então, talvez para fechar, encerrar esse nosso encontro de hoje aqui, né, a live só, porque a energia fica vibrando, né, por muito, essas ondas vão longe. Eu deixo a pergunta, né, para quem está aqui com a gente, para quem vai cruzar e vai ver esse vídeo: será que quem está nos vendo, quem está aqui com a gente, quem vai cruzar por aqui, está realmente fazendo aquilo que atravessa a sua alma? Porque tem coisas que nos atravessam e são diferentes. E quando são, tá no olho. Tu não precisa abrir a boca. Tá no sorriso. Tá no. Assim como esqueci o Soares lá que tu falou, o fotógrafo, que eu gosto Renato, dele, o Renato Soares, assim como artistas, músicos, o pipoqueiro da esquina da minha filha. Ele ama vender as pipoquinhas ali, levar o carrinho, ele sabe o nome das crianças. Porque se a gente nunca se perguntar sobre isso, bicho, o que a gente está fazendo aqui? O que a gente está fazendo aqui? Tu imagina, assim como aquele grupo que tu viu lá na Fleet, se esse grupo vira o nosso grupão do mundo, onde todo mundo faz as coisas que realmente veio para fazer. é isso. Isso é amor. Isso é o amor. É uma, isso é uma energia. Só de falar, eu me arrepio inteiro da cabeça aos pés, porque essa é a energia que o mundo nos convida, pede e está esperando que todos nós tenhamos a coragem. Parênteses, o que é coragem? Agir com o coração. Que todos nós possamos realmente agir com o nosso coração, e o amor, meu amigo, meu irmão, ele vai andar por todos os ambientes, porque vai ser uma onda de gente feliz, leve, fazendo as coisas que gosta. Ah, não vão ter problemas? Vão ter desafios, como sempre tem. E todos nós vamos saber lidar com vamos lidar com os desafios. Só acho que o Renato Soares não tem desafio fotografando lá no meio de Pô, Sucuri, lá na. Tem milhares, bicho. Como todos nós temos, como tu tem, muito. como todo mundo tem. Só que tu falou aqui, quando tu sabe, né, essa válvula, essa coisa que te move,
Não existe desafio grande. Não, Não existe bicho-papão no caminho. Tá tudo sempre bem. Tem sobe, desce, mas tu tá ali, ó. É uma orquestra. Tu tá orquestrando a vida. Enfim, é isso que eu vou deixar aqui para quem vê a nossa live, que se faça só essa pergunta. Está fazendo aquilo que atravessa a sua alma. Ah, mas eu não sei o que atravessa a minha alma. Então vai investigar, bicho. vai A gente precisa fazendo, de gente, até alguma fazendo. coisa atravessar. Vai fazendo até alguma coisa atravessar. É, A gente precisa de gente feliz no mundo. é isso, é isso. Vou te pedir para, como você é o responsável por postar essa live quando acaba, eu vou te pedir para colocar a frase que está fixada no post. Deixa Tá. lá no nosso. Vou botar ali. Deixa como a provocação para as pessoas. Então eu Tá. só repito aqui em voz alta. E se amanhã a gente acordar somente com aquilo que agradeceu hoje? Eu de verdade. Eu nunca tinha ouvido essa pergunta, tá? É? Para mim foi muito importante. Eu sou um cara adepto do agradecer muito dentro de mim, nas minhas orações e no meu banho, né? Fico ali concentrado, fico agradecendo, fico repassando as coisas, mas ao ler essa frase eu tenho absoluta convicção de que eu não agradeço o suficiente. Se meu plano é ter um dia de amanhã só com o que eu agradeci hoje, está faltando agradecer um monte. E é muito legal parar para pensar nisso, porque ser grato não é teórico. Ser grato é prático. Ação. Ação, intenção. É isso. É isso. E eu adoro falar com você com essa Roma atrás de você. Eu acho o máximo. Que é o amor, né? Máximo. Que é isso. Eu É o amo. amor. É o amor. Ó, então eu estendo esse amor aí para suas 3 meninas. Eu Deixo um grande estendo. beijo para elas. E Obrigado. para sua sogra, que vocês ficaram lá falando mal de mim no Não, final de semana, então também falamos bem. deixo um beijo também gigante. Que legal que teve esse papo, que vocês resgataram nesse final de semana, as nossas conversas sobre amor. Ela É pra... trouxe, desculpa te interromper, mas ela trouxe assim, ela disse, nossa, eu fico tão feliz, eu acho tão boa essa live de vocês, eu acho tão importante vocês falarem sobre isso. Daí eu achei ótimo, assim, que bom, né? Enfim. É que eu te falo sempre, as pessoas abordam e tratam dessa live. Essa live ela não é para ser consumida na live, essa live é para ficar lá mesmo guardada no nosso feed. E obrigado por ter feito aquele corte que você fez essa semana, a propósito. Eu quero deixar isso aqui, porque para você fazer aquilo, você teve que revisitar nossas conversas, e ao revisitar nossas conversas, você chegou naquele trecho, e façamos mais isso, porque acho que no fim das contas, o hábito de consumo de conteúdo hoje é um hábito fast food, né? Fast. Exatamente. Terão mais Então, cortes. eu acho que é por aí. Acho que é por aí. E o corte legendado ficou muito legal. Eu te agradeço por isso, porque no fundo a missão que a gente tem aqui, sem ter desenhado a missão, é fazer com que as pessoas pensem no amor. Esse já tá tudo escrito, já tá tudo desenhado, não por nós, mas por quem a gente só tá sendo fio. E assim será sempre. Meu irmão, eu te amo, viu? Obrigado pelo teu tempo aqui comigo e por quem cruzou por aqui. Muito obrigado também. Você sabe que é recíproco, meu irmão. Eu agradeço todo mundo aqui. O pessoal tá mandando aqui gratidão e esse trabalho. A Aninha mandou aqui, ó, muito legal esse trabalho. A gente tem feito e definitivamente a gente não trata como um trabalho, né? Assim, a gente, na verdade, é o que a gente quer ser. A gente está batalhando para não esquecer que é isso que a gente quer ser. Isso é uma das coisas, isso é uma das coisas que atravessa a nossa alma. Por isso que a gente está aqui. Porque senão a gente não estaria fazendo. A gente não usaria nosso tempo para isso. Definitivamente. Definitivamente. Então, sigamos nesse caminho de almas atravessadas, né? É isso, por coisas fundamentais. Pelo que é nosso. Pelo que é nosso. Dá um beijo na Poli, maravilhosa. Para nunca se perca de ti, Poli, como tu bem disse. Eu amo essa frase também e carrego. E um beijo, meu irmão, um beijo nos bichos e tudo aí. Um lindo dia amanhã. Pra gente. Pra gente. Que amanhã o seu dia seja somente com aquilo que você agradeceu hoje. É isso, teu também e de todo mundo que quer aqui cruzar. Beijo. Valeu, até já.